Ninguém esperava que um amor tão puro pudesse nascer num lugar tão duro. No meio do concreto frio das calçadas, entre restos de comida e olhares indiferentes, duas crianças sem lar se cruzaram como se o destino, cansado de tanta dor, decidisse unir dois corações machucados. Ele só conhecia o silêncio e a sobrevivência. Ela, a rejeição e o medo. Mas quando os olhos dele se encontraram, alguma coisa mudou. Não foi mágica, foi cuidado, foi afeto, foi presença. A princípio, eram apenas dois pequenos tentando sobreviver num mundo que parecia ter esquecido deles. Mas pouco a pouco, algo floresceu. Um gesto aqui, um olhar acolá, e logo estavam dividindo não só o pão duro do dia, mas os medos, os sonhos, as lágrimas não choradas. Criaram, entre escombros e abandono, um lar invisível. Um abrigo que não tinha paredes, mas era mais forte do que qualquer casa, porque era feito de amor. Um amor que nasceu sem promessas, mas com tudo que há de mais verdadeiro. Essa é a história de dois pequenos que o mundo tentou apagar, mas que, juntos, decidiram reacender a própria luz. Uma história sobre força, sobre afeto, sobre se encontrar no outro quando tudo parece perdido. E, principalmente, sobre um amor tão sincero que desafia a dor, a fome e até o destino. Porque, às vezes, o coração encontra abrigo onde menos se espera. E foi assim, entre o abandono e a esperança, que um deles descobriu estava apaixonado. E o outro, também. Ela nem lembrava mais o som de uma porta se abrindo para dizer cheguei, ou o cheiro de comida quente em dias frios. Andava pelas ruas como quem carrega o mundo nas costas, mas só tinha nos ombros uma blusa fina e nos olhos um vazio que só a dor emocional explica. Aquela menina já havia aprendido cedo demais o que era ser invisível. As pessoas passavam por ela apressadas, desviando o olhar como se ela fosse um erro do qual o mundo queria fugir. Ninguém perguntava seu nome. Ninguém queria saber sua história. Era como se sua existência não tivesse importância. Quando foi deixada naquele ponto de ônibus, num fim de tarde abafado, ela ainda acreditava que alguém voltaria para buscá-la. Ficou ali, com as pernas encolhidas e os olhos vidrados em cada carro que passava. Mas o tempo foi passando, e com ele, a esperança foi murchando. A infância dela foi levada no colo da negligência. O parente que a largou sequer olhou para trás. Era como se sua vida fosse um fardo a ser deixado. Aquela ferida da alma nunca cicatrizou completamente, apenas se disfarçou em silêncios profundos e olhares desconfiados. Nos primeiros dias, dormia sentada, abraçada às próprias pernas, com medo de fechar os olhos e não acordar mais. Sentia fome, sim, mas mais do que isso, sentia uma ausência que era maior do que o estômago vazio. Era a ausência de carinho, de proteção, de um colo que dissesse, está tudo bem, eu estou aqui. Aprendeu a se virar rápido, a mendigar com doçura, a sorrir com humildade, a inventar histórias que a fizessem parecer menos indigente. Mas, por dentro, ela só queria alguém que dissesse seu nome com amor. A rua ensina rápido, mas cobra caro. Cada noite mal dormida, cada não recebido, cada empurrão disfarçado de descaso. Ela cresceu sem ninguém para avisar que a vida podia ser diferente. E mesmo assim, não perdeu de todo a fé. Tinha dias em que via mães com filhos e se permitia sonhar que um dia seria abraçada daquele jeito. Era nesses devaneios que sua força feminina florescia, mesmo sem ela perceber. Era como se, apesar de tudo, houvesse algo dentro dela que dizia: não desiste. E como desistir? Já tinha perdido tanto. Perder a própria coragem seria perder tudo. Por isso, mesmo nos piores dias, ela continuava. Pegava papelão, improvisava um abrigo e dormia ali mesmo, sob a marquise de uma loja qualquer. Às vezes acordava com chuva, outras vezes com gritos. Mas havia um certo tipo de resiliência que a protegia. Um tipo de fé silenciosa, que não se grita, mas que se carrega no peito como um escudo. E assim ela ia vivendo um dia de cada vez, reconstruindo pedaços de si entre restos e rejeitos. Ela não se lembrava mais como era ser criança. A rua roubou sua inocência cedo, mas havia algo em seu olhar que ainda denunciava sua idade. Os traços duros da sobrevivência não conseguiam
esconder a doçura que insistia em existir ali dentro. Era como ver uma flor crescendo no meio da calçada rachada, frágil, sim, mas viva. E isso, por si só, já era um ato de renascimento. Porque mesmo sem ninguém, ela permanecia. E permanecer, em certos contextos, é o maior sinal de autocuidado que alguém pode demonstrar. Às vezes, ela brincava sozinha com um pedaço de fio ou com tampas de garrafa. Criava diálogos, inventava mundos. Era sua forma de escapar. Seu jeito de se lembrar que ainda havia um coração ali dentro que batia forte, mesmo que doído. Que queria mais da vida. Que merecia mais. E mesmo sem saber, ela estava plantando sementes de empoderamento. Porque quando uma mulher mesmo menina consegue sobreviver ao abandono e ainda preservar sua sensibilidade, ela está criando raízes que nem o concreto da cidade consegue sufocar. O abandono deixou marcas, claro, mas também ensinou sobre escolhas, sobre não se entregar à amargura, mesmo quando tudo empurra nessa direção. Ela não se tornou fria, não se tornou cruel. Continuava olhando para os outros com uma ternura tímida, como quem espera o pior, mas ainda torce pelo melhor. A dor emocional moldou sua casca, mas não endureceu seu coração. E isso, minha amiga, é um tipo de milagre que só quem já andou pelos vales mais sombrios da alma consegue entender. E foi nesse cenário entre as perdas, as noites solitárias e os dias que pareciam todos iguais que algo começou a mudar. De forma sutil, como tudo que é verdadeiro costuma chegar. A rua, tão dura e impiedosa, também pode ser cenário de encontros que mudam destinos. E foi num desses dias nublados, em que o cansaço parecia maior do que a vontade de continuar, que ela ouviu pela primeira vez. Um olhar, um gesto, um detalhe, pequeno que logo se tornaria parte de algo muito maior. Ele cresceu ouvindo que criança tem que ser forte, mas ninguém dizia como ser forte quando se perde tudo. Os pais dele partiram cedo de mais um acidente que veio como uma tempestade. Num dia comum, de uma hora para outra, ele não tinha mais ninguém para dizer vai dar certo, nem mesmo alguém para ouvir quando o medo apertava o peito. Tentaram levá-lo a um abrigo, mas ele fugiu. Não suportava os olhares frios, os gritos secos, a sensação de estar sempre errado. A rua parecia dura, mas pelo menos era livre. Aprendeu a catar latinha, a dividir restos com os pombos, a fugir de gente perigosa e a se proteger de adultos que usavam a força para calar o choro. O silêncio virou armadura, a ausência de afeto virou regra. Ele não pedia carinho, pedia esmola. Não procurava um colo, procurava um canto seco para dormir. Mas mesmo assim, algo dentro dele resistia. Era como se uma centelha de esperança se recusasse a apagar. Uma fé miudinha, discreta, mas teimosa, que dizia que ainda podia haver um recomeço, por menor que fosse. O olhar dele carregava a dor de quem já viu demais, de quem foi rejeitado, esquecido e empurrado para o canto da existência. Mas também havia ali um tipo raro de força, aquela que nasce da sobrevivência crua. Era uma força masculina ferida, mas ainda viva. Ele cuidava de si com a delicadeza que conseguia. Lavava o rosto numa bica da praça, escondia seus poucos pertences numa sacola velha, e enfrentava o frio enrolado num cobertor rasgado, como se fosse armadura. Era menino, mas já sabia das coisas. Não tinha com quem conversar. Então falava com o céu, inventava perguntas pro universo, soltava desabafos para o vento. Às vezes, ficava parado olhando o movimento das pessoas, tentando imaginar como seria viver do outro lado da calçada. A dor emocional era tão íntima que já parecia fazer parte dele. Mas mesmo assim, ele não deixou de cuidar da própria dignidade. Não roubava, não enganava. Fazia o que podia com o que tinha, com uma ética silenciosa que poucos perceberiam num menino de rua. Em dias de chuva, procurava abrigo debaixo de marquises ou dentro de ônibus velhos abandonados. Sentia medo de dormir, medo de não acordar. Mas o que mais doía mesmo era o vazio, aquele buraco que só quem perdeu pai e mãe conhece. Ele não chorava mais. Aprendeu que chorar não traz ninguém de volta, mas sentia. Sentia muito. E,
Mesmo tentando disfarçar, seu coração continuava de portas entreabertas. Era como se, lá no fundo, ele ainda acreditasse que alguém veria valor nele, que ainda havia espaço para amor. Às vezes, ele se lembrava de quando sua mãe fazia bolinhos de chuva e seu pai o jogava para cima, no quintal da casa antiga. Era nesses momentos que a saudade apertava, que o peito ficava pequeno demais para conter tanta ausência. Mas também eram nesses momentos que ele se lembrava de quem ele era, de onde veio, e isso ajudava a manter viva a chama da identidade. Mesmo ferido, ele sabia, não era só um menino de rua, era um ser humano com história, com alma, com dignidade. Com o tempo, desenvolveu um olhar observador. Sabia identificar quem oferecia ajuda de coração e quem só o fazia para aliviar a culpa. Isso o tornava desconfiado, mas também sábio. Ele entendia que o mundo era feito de contrastes. E que, entre um tapa e outro, às vezes surgiam mãos estendidas de verdade. Não esperava milagres, mas também não os descartava. E foi com esse espírito meio cético, meio sonhador que ele continuou, um dia depois do outro, na esperança de que algo, ou alguém, viria. Ele acreditava que só sobreviver já era uma forma de empoderamento, que resistir era um ato político, espiritual, humano. Mesmo sendo só um menino, já entendia o peso da rejeição, e também o valor da gentileza. Por isso, mesmo com pouco, dividia o que tinha, um pedaço de pão, um lugar seco, um sorriso tímido. E nessa entrega, ele ia curando um pouco das próprias feridas da alma. Porque quando a gente oferece cuidado, ainda que pequeno, também recebe um pouco de volta. E foi assim que, numa manhã fria, enquanto revirava uma lixeira em busca de algo para comer, ele a viu. A menina, encolhida perto da banca fechada, com os olhos perdidos no nada. E algo ali nele mudou. Não foi pena, foi identificação, reconhecimento. Como se sua dor tivesse encontrado eco em outra alma. Ele não sabia explicar, mas sentiu. Sentiu que precisava chegar perto, que talvez ali houvesse mais do que solidão compartilhada. Havia um início ainda sem nome, mas com cheiro de possibilidade. No começo, era só troca de olhares rápidos, cada um mantendo sua distância, como quem conhece demais a dor do abandono para confiar de primeira. A menina, sentada com os joelhos abraçados, vigiava cada passo dele. E ele, com as mãos nos bolsos e os olhos baixos, fingia não notar. Mas o silêncio entre eles era cheio de histórias não ditas. Eles se reconheciam, mesmo sem palavras. Sabiam que o outro carregava os mesmos fantasmas. E talvez por isso, sentiam medo de se aproximar e doer de novo. A solidão havia ensinado que confiar pode ser perigoso, que se apegar é arriscar perder de novo. Mas também havia ensinado que viver sozinho é pesado demais, que ninguém aguenta muito tempo sem afeto. E por mais que tentassem se manter firmes, havia algo nos olhos um do outro que os puxava. Um olhar que dizia, eu também sei o que é ser esquecido. Isso cria laços que nenhuma palavra consegue desfazer. Porque dor compartilhada vira ponte, vira elo, vira abrigo. O primeiro contato foi tímido. Um gesto pequeno. Ele deixou um pedaço de pão ao lado dela, sem dizer nada. E ela, desconfiada, esperou ele se afastar antes de pegar. Mas aquele gesto ficou na memória. Era o primeiro sinal de gentileza que ela via em dias. E isso mexeu com algo dentro dela. Não era sobre o pão, era sobre ser vista, sobre alguém se importar, ainda que em silêncio. Pequenos atos assim são, como sementes de recomeço, nascem devagar, mas têm força para romper muros. Ela retribuiu alguns dias depois. Dividiu uma caixa de suco que tinha ganhado. Deu metade para ele. Ele hesitou, mas aceitou. Sentaram perto, sem se encostar. Apenas dividindo o mesmo espaço. Era um começo. E isso, para eles, já era enorme. Porque quando se vem da rejeição, qualquer aproximação parece milagre. Eles estavam descobrindo, devagarinho, que ainda podiam confiar. Que ainda existia espaço para vínculo, mesmo entre ruínas. Passaram a dormir mais próximos. Não juntos ainda não,
mas próximos o suficiente para que um pudesse vigiar o outro. Essa cumplicidade silenciosa foi virando rotina. Um protegia o outro como podia. Se alguém se aproximava com uma intenção, o outro estava atento. Era como se a vida tivesse colocado dois corações partidos lado a lado para se curarem em sincronia. E mesmo sem perceber, estavam se tornando um lar um para o outro. Um abrigo emocional num mundo que tantas vezes os havia ferido. Conversavam pouco, no começo, mas quando falavam, era com verdade. Falavam sobre o passado, com pausas longas entre uma frase e outra. Compartilhavam lembranças que doíam, mas que precisavam sair. E a cada confissão, o laço entre eles se fortalecia. Não era só amizade, era uma forma de renascimento, de se sentir inteiro de novo. Porque quando alguém escuta nossa dor sem julgar, é como se a alma respirasse aliviada. Era isso que eles estavam construindo, espaço seguro um no outro. Em dias de sol, dividiam sombra. Em dias de chuva, dividiam papelão. E nesses gestos, estavam aprendendo sobre empatia, cuidado, resiliência. A vida não mudara de repente, continuava dura, mas estar juntos tornava tudo menos pesado. O mundo ainda era hostil, mas agora tinham com quem dividir o fardo. E isso era revolução. Era um empoderamento silencioso, que nascia da escolha de permanecer, mesmo depois de tanto abandono. Eles não sabiam dar nome ao que sentiam. Não era ainda amor, mas também não era só amizade. Era uma mistura de carinho, medo, esperança e gratidão. Uma espécie de fé um no outro. E isso era raro, porque depois de tantas cicatrizes, acreditar de novo parecia impossível. Mas ali estavam eles curando um ao outro com a própria presença. Não prometiam nada, mas estavam. E às vezes, isso é tudo que a gente precisa para seguir em frente. Aos poucos, começaram a sorrir mais, a brincar, a se provocar com apelidos bobos e dividir piadas que só eles entendiam. Estavam construindo uma linguagem própria, um jeito só deles de existir no mundo. E nesse processo, estavam descobrindo que mesmo o cenário mais árido pode florescer, quando o amor começa a brotar. Ainda era cedo para perceber o que aquilo tudo significava, mas uma coisa já era certa, não estavam mais sozinhos. Foi numa dessas manhãs nubladas, quando o vento parecia mais frio do que o normal, que ele olhou para ela de um jeito diferente. Um olhar mais demorado, mais intenso. E pela primeira vez, sentiu algo novo. Algo que misturava ternura e desejo de proteger. Algo que apertou o peito e fez o coração bater diferente. Era como se ali, naquele instante, ele tivesse entendido que o que sentia era muito mais do que companhia. Era afeto, era amor. Ele não dizia com palavras, mas os gestos falavam alto. Observava se ela comia, se estava coberta nas noites frias, se alguém se aproximava de forma suspeita. Virou guarda-costas da menina sem que ninguém o tivesse pedido. Era como se o coração dele tivesse entendido, antes da mente, que ela agora era parte de algo sagrado. Proteger virou uma forma de amor, e ela, mesmo sem demonstrar, percebia, sentia. E se sentia segura como há muito não se sentia. Ele era só um menino, mas se portava como homem feito. A rua o obrigara a crescer depressa, mas o cuidado que oferecia era delicado. Ele se levantava antes para garantir um lugar seco onde ela pudesse dormir. Guardava comida para dividir com ela. Evitava confusão, não por medo, mas por saber que ela precisava dele inteiro. Era empatia em forma de atitude, e nesse cuidado silencioso, ele também ia curando as próprias dores. Porque cuidar do outro também é uma forma de se curar. Ela observava cada gesto, mesmo que fingisse não notar. Aquela proteção, tão rara, despertava nela algo que há tempos estava adormecido, a sensação de ser amada. Não por interesse, não por obrigação, mas por escolha. E isso, para quem foi abandonada, é como respirar depois de muito tempo submersa. A força feminina dela crescia ali, na presença de alguém que via valor nela mesmo sem palavras. Alguém que dizia: você importa com ações. Ele não invadia o espaço dela, respeitava seus silêncios, suas ausências, suas memórias.
Sabia que feridas da alma não cicatrizam de uma hora para outra, mas também sabia que presença constante ajuda. Então ele permanecia. Mesmo quando ela se calava, mesmo quando evitava o olhar, ele estava ali, sem exigir nada em troca. Era uma forma de fé. Fé de que, um dia, ela confiaria por completo. E ele estava disposto a esperar esse tempo. Num dia qualquer, ela acordou chorando. Um pesadelo, talvez uma lembrança ruim. Ele não perguntou o que era. Só estendeu a mão. Ela segurou, tímida. Foi a primeira vez que se tocaram de verdade. Um toque simples, mas cheio de significado. Ali, sem perceber, selaram um pacto silencioso. A gente se cuida. Era amor nascendo onde ninguém esperava. Amor puro, sem promessas, mas cheio de presença. A rua, que sempre foi sinônimo de medo, estava começando a parecer abrigo. Porque onde há afeto, há lar ainda que temporário. E ele entendia isso. Sabia que o mundo continuava perigoso, mas também sabia que, juntos, eram mais fortes. Era como se a união deles criasse um escudo invisível. Um escudo feito de empatia, resiliência e carinho. E nesse espaço compartilhado, estavam aprendendo a existir de forma mais leve. Ela passou a sorrir mais perto dele, a se permitir brincar, conversar, contar pequenas histórias de seu passado. E ele ouvia tudo, como se fossem tesouros. Guardava cada palavra com cuidado, porque para ele, conhecer a história dela era como conhecer um universo novo. E isso o aproximava ainda mais. Não era mais só cuidado, era admiração, era respeito, era um amor que crescia sem precisar de rótulos. Ele também se abria aos poucos, contava sobre os pais, sobre as saudades, sobre os medos, e ela o ouvia com a atenção que poucos ofereceram na vida dele. E isso criava entre eles um laço invisível, mas inquebrável. Era como se tivessem encontrado, no meio do caos, o que tantas pessoas buscam a vida inteira. Uma conexão real, um afeto que não precisa de luxo, nem de promessas, mas que se constrói em gestos simples e verdadeiros. Com o tempo, as pessoas na rua começaram a notar. Diziam que os dois estavam sempre juntos, que pareciam irmãos, ou talvez algo mais. Eles não ligavam, não deviam nada a ninguém, sabiam que estavam vivendo algo raro, algo que nascia de um terreno machucado, mas florescia com autenticidade. E isso bastava, porque quando o amor nasce na dor, ele vem com raízes profundas. E numa noite, enquanto o vento soprava forte e eles se abrigavam debaixo de um toldo, ela encostou a cabeça no ombro dele. Pela primeira vez, ele ficou imóvel, com medo de estragar o momento, mas sorriu. Porque ali, naquele silêncio partilhado, ele entendeu, cuidar dela tinha se tornado sua missão. E ela, mesmo sem dizer, aceitava esse cuidado com o coração aberto. Desde então, era difícil ver um sem o outro. Eles andavam juntos, com passos sincronizados, como se a vida tivesse feito deles uma só alma dividida em dois corpos. Compartilhavam tudo, comida, cobertor, risadas, silêncios. Já não era mais uma questão de sobrevivência. Era afeto, era cumplicidade. Quando ela ria, ele ria também. Quando ele se calava, ela entendia. Essa conexão era mais do que amizade, era uma espécie de amor que desafiava o abandono. As pessoas na rua começaram a reconhecê-los. Alguns os chamavam de os dois pequenos, outros de os irmãos da praça. Eles não se importavam com os apelidos. Sabiam quem era um para o outro, e isso bastava. Já haviam criado um código só deles, olhares que diziam tudo, sinais que evitavam perigos, piadas internas que traziam alívio em dias difíceis. Eles tinham virado refúgio um pro outro e isso era precioso demais para se explicar. Tinham um lugar favorito, um banco atrás de uma banca fechada, onde o sol batia de manhã. Ali, sentavam lado a lado, dividiam um pão, contavam histórias inventadas e imaginavam um futuro. Ela dizia que um dia teriam uma casa, com uma cama de verdade. Ele dizia que queria aprender a tocar violão, cantar para ela. Eram sonhos simples, mas carregados de esperança. Sonhar juntos era, de certo modo, desafiar a dor emocional e mostrar que ainda havia beleza possível. Mesmo nos dias ruins, eles se protegiam,
Se um estava doente, o outro cuidava. Se faltava comida, dividiam o pouco que tinham. Isso ensinou para eles e para quem observava o verdadeiro significado da resiliência. Porque não importa o que o mundo tire da gente, quando temos alguém ao lado, tudo se torna menos pesado. E eles tinham um ao outro. Isso já era o suficiente para seguir. Com o tempo, foram se fortalecendo também emocionalmente. Já não reagiam com tanto medo ao ouvir gritos ou ver a polícia se aproximar. Estavam mais firmes, mais centrados, porque sabiam que não estavam mais sozinhos. E isso traz um tipo de empoderamento que nenhuma violência consegue roubar. Quando a alma encontra abrigo, o corpo também se sente mais forte. E eles estavam vivendo esse renascimento a dois. Começaram a criar pequenas rotinas. Um acordava o outro, lavavam o rosto juntos na praça, buscavam o que comer e voltavam para o banco onde se sentiam em casa. Era simples, mas cheio de sentido. Ali, entre o concreto e a poeira, estavam construindo uma história que ninguém esperava. E isso, por si só, já era uma forma de desafiar o destino. Porque quando duas almas feridas se escolhem e se cuidam, algo bonito floresce, mesmo entre os escombros. Havia dias em que ela sentia medo do futuro. Perguntava se algum dia seriam separados. Ele respondia com firmeza: "Eu vou ficar com você." E isso bastava. Não era uma promessa vazia. Era uma certeza que vinha da alma. Eles tinham aprendido que o amor verdadeiro não precisa de grandes gestos. Ele se revela na constância, no cuidado diário, no silêncio confortável. E era isso que tinham um com o outro. Ele começou a juntar moedas com mais propósito. Queria comprar algo especial para ela, talvez um presente, talvez um lanche que ela gostasse. Não era sobre o objeto, era sobre mostrar que ela merecia ser lembrada, ser surpreendida. E isso dizia muito sobre o tipo de homem que ele estava se tornando. Alguém que, mesmo tendo perdido tudo, escolhia amar com generosidade. Isso era fé, isso era recomeço. Ela também fazia pequenas surpresas. Pegava flores caídas no chão e entregava para ele como se fossem raridades. Desenhava no papel de pão e dava de presente. Gestos simples que diziam: "Eu vejo você." E ele guardava tudo, como quem coleciona tesouros. Aquela relação era a prova viva de que o amor não precisa de luxo, precisa de verdade, de entrega, de presença. E nisso, eles estavam abundantes. E foi numa dessas tardes, enquanto olhavam o céu mudar de cor, que ela percebeu: o que sentia por ele era mais do que amizade. Era amor. Um amor nascido na dor, mas nutrido pelo cuidado. Um amor puro, que não pedia nada além da presença do outro. E aquilo, por mais assustador que fosse, também era libertador. Ela estava pronta para sentir e para viver esse sentimento em sua forma mais sincera. Eles não tinham palavras para nomear aquilo. Não sabiam dizer "estou apaixonado", nem fazer promessas de futuro. Mas sentiam. Sentiam nas mãos que se procuravam, nos olhares que duravam um pouco mais, nos silêncios que não pesavam mais tanto. Era um amor que nascia de dentro, discreto, mas verdadeiro. Um amor que não precisava de moldura, porque já era belo por si só. E isso, para eles, era mais do que suficiente. Com o tempo, os sentimentos ficaram mais nítidos. Quando ela se afastava por algum motivo, ele sentia um aperto. Quando ele demorava a voltar, ela ficava inquieta. O peito apertava, o pensamento não sossegava. Era preocupação com gosto de saudade. Era carinho que crescia sem pedir licença. E eles iam entendendo, aos poucos, que o que os unia ia além da companhia. Era laço de alma, daqueles que a dor emocional só fortalece. Começaram a se olhar diferente. Os olhos diziam mais do que as palavras. Diziam: "Você é meu lugar seguro." Diziam: "Com você, eu me sinto inteira." Diziam tudo aquilo que o medo ainda impedia de verbalizar. E nesse processo de descobrimento, estavam se permitindo sentir. Mesmo com os traumas, mesmo com as feridas da alma ainda abertas, estavam escolhendo viver aquilo, sem pressa, mas com presença. A primeira vez que ele tocou o rosto dela foi delicada, um gesto de cuidado, como quem queria tirar uma lágrima com os dedos.
Ela não recuou, deixou, e sorriu. Era como se dissesse: eu confio. E ali, naquele momento singelo, o amor entre eles se confirmou. Não precisavam se dizer te amo. Já viviam isso todos os dias, em cada detalhe. Era amor em forma de rotina, de respeito, de proteção. Eles não tinham modelos. Nunca viram uma relação saudável de perto, mas, de forma intuitiva, estavam criando a própria maneira de amar. Sem gritos, sem cobranças, sem controle, só com cuidado e verdade. Isso era um tipo de renascimento para eles. Porque aprenderam que amor não é prisão, é libertação. E amar alguém depois de tanto abandono é um ato de fé, um recomeço com cheiro de esperança. Mesmo com os sentimentos crescendo, ainda havia medo. Medo de perder, de não ser suficiente, de ser machucado de novo. Mas eles enfrentavam isso juntos. Falavam sobre esses medos, mesmo com dificuldade, e cada conversa era uma construção, um tijolo a mais nessa casa invisível que estavam erguendo um dentro do outro. Era uma forma de autocuidado reconhecer as próprias fragilidades e acolhê-las com ternura. Ela começou a sentir vontade de sorrir mais, de se cuidar, de pentear o cabelo, de lavar o rosto com mais carinho. E ele notava isso, e elogiava, dizendo que ela era bonita, que ela era forte. Esses elogios, ditos com sinceridade, eram como bálsamo nas feridas que a rejeição deixara. Ela estava se sentindo amada e isso era revolucionário. Era empoderamento na forma mais doce e real. Ele, por sua vez, se sentia mais corajoso, mais disposto a enfrentar a vida, porque agora tinha um motivo, uma razão para seguir. Ela era sua luz em meio ao caos, e isso o fazia querer ser melhor. Queria aprender, crescer, proteger mais. Não por obrigação, mas por amor. Porque amar alguém de verdade é também se responsabilizar por como essa pessoa se sente quando está com você. As mãos dele se entrelaçavam cada vez mais. Era um gesto simples, mas cheio de significados. Era abrigo, era elo, era oração silenciosa. E mesmo que o mundo ao redor continuasse difícil, quando estavam juntos, havia paz. Era como se a dor emocional desse espaço para a esperança, como se a fé que cada um carregava, mesmo machucada, se unisse numa força nova que os impulsionava para frente. E numa dessas noites, olhando o céu, ela disse baixinho: será que isso é amor? Ele sorriu, apertou a mão dela e respondeu: se for o que eu sinto, é. E ela sorriu de volta, com os olhos marejados, mas cheios de brilho. Porque ali, naquele instante, eles souberam, era amor sim, um amor improvável, mas verdadeiro. Nascido da dor, mas sustentado pela força de dois corações que decidiram não desistir. A rua não mudou porque o amor deles cresceu. Continuava dura, cheia de riscos. Mas agora, eles enfrentavam tudo juntos. E isso fazia diferença. Quando um ficava doente, o outro cuidava. Quando alguém ameaçava, o outro enfrentava. A coragem deles vinha do vínculo. Era como se o amor tivesse dado a cada um uma armadura emocional. Juntos, se sentiam mais fortes, mais vivos, mais inteiros. Certa vez, um grupo tentou tomar os poucos pertences deles. Ela tremia de medo, mas ele ficou na frente, como um escudo. Não deixou que ninguém encostasse nela. Aquela noite foi tensa. Choraram juntos, abraçados, debaixo de um toldo. Mas prometeram ali mesmo: a gente nunca vai se deixar. Essa promessa, mesmo dita com voz fraca, foi como um voto silencioso. Sabiam que, dali em diante, um seria a força do outro. Não era fácil. Tinham dias em que a fome apertava, o frio castigava, e o corpo fraquejava. Mas o que sustentava era o afeto. Um carinho que ia além do físico. Era emocional, espiritual. Quando um deles se desanimava, o outro puxava de volta para a luz. Isso é amor de verdade, aquele que não abandona, que insiste, que cuida mesmo quando tudo diz para desistir. Era essa a dinâmica deles. Uma parceria que salvava. Enfrentaram também olhares cruéis. Gente que dizia que eram sujos, vagabundos. Isso doía, mas eles se olhavam, se davam as mãos e seguiam. Porque sabiam que seu valor não estava no que o mundo via,
mas no que sentiam um pelo outro. E isso era grande, era sagrado. Eles haviam criado um universo paralelo, onde o afeto era a única regra, e nesse universo, se protegiam com unhas e alma. Uma vez, ela ficou doente, febre alta, corpo fraco. Ele entrou em desespero, fez de tudo, pediu ajuda, correu atrás de doações, improvisou abrigo melhor. Não dormiu até vê-la melhorando. Cuidou dela como quem cuida da própria vida. E ela, mesmo fraca, olhava para ele com gratidão. Sabia que, se não fosse por ele, talvez não resistisse. Aquilo selou ainda mais a ligação entre eles. Era amor em estado puro. Ele também teve seus momentos de fraqueza, dias em que parecia carregar o mundo nas costas. E era ela quem o segurava, com palavras doces, com abraços firmes. Você é forte, dizia. Eu estou aqui. E essas palavras o levantavam, porque amor é isso, é revezar quem segura a barra, é saber que, mesmo quando a gente cai, tem alguém ali para nos ajudar a levantar. E eles faziam isso um pelo outro com maestria. A confiança entre eles era absoluta. Sabiam que podiam contar um com o outro para tudo. Isso criava um espaço de segurança emocional que nenhum abrigo físico conseguiria oferecer. Porque às vezes, o que salva não é uma parede, é um olhar que diz você não está só. E eles tinham isso. Uma aliança que ia além do concreto. Uma ligação feita de alma, de história, de escolha diária. Eles também sonhavam juntos. Planejavam dias melhores. Falavam sobre ter uma vida diferente, sair das ruas, estudar, trabalhar, construir algo. Esses sonhos não pareciam mais tão distantes. Porque juntos, tudo parecia mais possível. Era como se o amor tivesse acendido uma lanterna dentro de cada um. E agora, mesmo na escuridão, sabiam para onde estavam indo. Cada desafio que enfrentavam reforçava a certeza de que pertenciam um ao outro, não como propriedade, mas como abrigo, como escolha, como casa. E essa certeza era o que os mantinha firmes, mesmo quando tudo parecia querer desmoronar. Porque quando o mundo tenta empurrar para baixo, é preciso ter alguém que segure pela mão e diga: eu não solto. E assim seguiram. Um passo de cada vez, um dia após o outro, sempre juntos, sempre cuidando, porque sabiam, no fundo do peito, que enquanto estivessem um ao lado do outro, tudo era possível, até mesmo o impossível. Demorou para cair a ficha. Afinal, o amor deles sempre foi feito de silêncio, cuidado e presença. Mas numa noite, enquanto ela dormia com a cabeça em seu ombro, ele olhou o rosto dela e sentiu algo que não cabia mais no peito. Um calor, um nó na garganta, uma vontade de proteger para sempre. Era diferente de tudo que já havia sentido. Ali, naquele instante, ele entendeu, estava apaixonado. Não era só carinho, era amor mesmo. E isso o assustou e encantou ao mesmo tempo. Era um amor que não pedia explicação, que vinha da convivência, da admiração, da história que construíram juntos. Um amor sem roteiro, mas cheio de verdade. Ele se pegava sorrindo ao lembrar dos gestos dela, das palavras, da forma como ela o fazia sentir visto. Era como se, pela primeira vez, ele se sentisse digno de ser amado. E esse sentimento era novo, forte, transformador. Aquilo que muitos adultos procuram a vida inteira, ele havia encontrado ali nos olhos de uma menina de rua. Mas junto com o amor, vieram os medos. Será que ela sentia o mesmo? Será que se declarasse, estragaria tudo? Ele não queria perder o que tinham. Aquela amizade, aquela parceria, era o bem mais precioso que já teve. O coração dele vivia esse conflito, falar ou calar, sentir ou esconder. Era difícil. Mas ele sabia que o que sentia não era algo que se apaga. Era profundo demais, real demais. Crescia mais a cada dia. Ele começou a escrever. Pegava papelão, pedaços de embalagens e rabiscava sentimentos. Escrevia cartas que nunca entregava. Cartas onde dizia tudo o que sentia. Onde falava da força dela, da forma como ela o fazia se sentir mais humano. Aquilo o ajudava a entender seus próprios sentimentos. Era como um diário secreto, onde a dor emocional virava poesia. E mesmo sem saber, essas palavras estavam preparando ele para algo maior.
A paixão não era só desejo, era admiração. Era ver nela tudo que o mundo tentava apagar: doçura, força, coragem. Era se encantar com o jeito que ela enfrentava a vida, mesmo depois de tudo. Era querer vê-la feliz, mesmo que de longe. E isso o fazia desejar ser melhor, para merecer aquele amor. Porque quando o sentimento é verdadeiro, ele transforma, ele purifica, ele impulsiona. Começou a demonstrar mais. Não com palavras grandes, mas com olhares mais demorados, com gestos mais carinhosos. Pegava flores no caminho, fazia desenhos para ela, inventava pequenas surpresas. E ela sorria, um sorriso que o deixava leve. Era nesses momentos que ele sentia, talvez ela também estivesse sentindo. Talvez aquele amor não fosse unilateral. E essa possibilidade acendia ainda mais a chama da esperança. Ele não queria apressar nada. Sabia que sentimentos assim precisam de tempo. Que o amor, quando é verdadeiro, não pressiona, acolhe. Por isso, continuava sendo o mesmo, presente, cuidadoso, leal. Mas dentro dele, o coração gritava. Queria dizer tudo. Queria se declarar. Queria colocar para fora aquele turbilhão que, aos poucos, estava se tornando insustentável guardar. Foi, num final de tarde, quando os dois assistiam ao pôr do sol, que ele quase falou. Olhou para ela, o céu pintado de laranja atrás, e pensou: é agora. Mas hesitou. O medo foi maior. E então, apenas sorriu e segurou a mão dela. E nesse toque, mesmo sem palavras, ela entendeu que algo estava mudando. O coração dela também bateu diferente. Era o início de algo novo. Ele dormiu naquela noite com um misto de paz e ansiedade. Sabia que não podia mais segurar aquilo por muito tempo, que precisava ser sincero, que mereciam viver esse sentimento em plenitude. Era chegada a hora de abrir o coração, de assumir o que sentia. E mesmo com medo, ele decidiu, no dia seguinte, diria tudo. Porque o amor, quando verdadeiro, não deve ser guardado, deve ser vivido. E mal sabia ele que ela já esperava por isso. Ela já sabia, antes mesmo de ele perceber, ela sentia. O coração dela já pulsava diferente quando ele sorria, quando ele a defendia, quando cuidava dos detalhes mais bobos do dia. Era amor e ela sabia, mas morria de medo de estragar tudo. A amizade deles era a coisa mais bonita e segura que ela já tivera. E se ele não sentisse o mesmo? E se ao se declarar, ela perdesse até o que já tinham? Era esse medo que a fazia se calar. Ela treinava frases mentalmente. Imaginava dizer: eu gosto de você. Mas na hora, travava. O medo da rejeição falava mais alto. Porque para quem já foi abandonada tantas vezes, até a possibilidade de perda dói. Ela preferia guardar o sentimento, mantê-lo escondido num canto do coração, e continuar vivendo aquele amor em silêncio. Afinal, mesmo sem dizer, ele estava ali. Ela já o sentia em cada toque, cada olhar, cada silêncio confortável. Começou a se observar mais. Sentia ciúmes quando alguma moça se aproximava demais dele. Sentia falta quando ele se afastava para catar algo. E se pegava sorrindo à toa só por estar ao lado dele. Era amor, sim. Mas ela ainda chamava de amizade como um escudo, uma proteção. Porque nomear esse sentimento era correr o risco de perdê-lo. E ela já não sabia mais viver sem ele. Dividia tudo com ele: comida, histórias, medos, planos. Mas guardava o amor para si. Era o único segredo que ainda não tinham compartilhado. E isso doía, porque amar em silêncio também é uma forma de dor emocional. Uma dor suave, constante, que vai corroendo devagar. Mas ela preferia isso ao risco de ficar sem ele. Era um tipo de resiliência emocional escolher sofrer calada para preservar o que era mais sagrado. Ela escrevia também, desenhava corações escondidos, rabiscava o nome dele em papéis velhos. Isso aliviava. Era a forma dela de viver esse amor sem se expor. E mesmo assim, ele notava algo diferente nela. Ela estava mais carinhosa, mais atenta, mais doce. Mas ainda se escondia, porque não sabia lidar com a possibilidade de ser amada. Isso era novo e assustador, mas também era bonito demais para ignorar. Começou a sonhar com ele, a imaginar uma vida fora das ruas,
Eles dois, juntos, num lugar quentinho, com roupas limpas, rindo à toa. Eram sonhos que a faziam acordar com os olhos brilhando, e ao mesmo tempo com o coração apertado, porque parecia impossível. Como duas crianças abandonadas poderiam viver um amor de verdade. Ela não sabia, mas sonhava. E esse sonho a fazia seguir em frente. O medo dela não era de amar, era de se decepcionar, de mais uma vez acreditar em algo e ver tudo desmoronar. Então, por defesa, ela se calava. Preferia preservar o vínculo do que arriscar perder tudo. Mas no fundo, torcia para ele tomar a iniciativa, para ele dizer algo, qualquer coisa, algo que a autorizasse a se abrir. E enquanto isso não acontecia, ela continuava cuidando, sorrindo, se doando. Ele notava algo, perguntava se estava tudo bem. Ela respondia que sim, mas desviava o olhar. Tinha medo de que ele lesse seus pensamentos, que percebesse tudo, mas, ao mesmo tempo, desejava isso. Era um conflito doloroso, uma guerra interna entre a vontade de viver esse amor e o medo de perdê-lo. E isso a consumia por dentro, porque amar em silêncio é como segurar o fôlego por tempo demais. Foi numa dessas noites silenciosas, em que os dois estavam lado a lado, que ela quase falou. O coração batia forte, a boca secava. Mas de novo, o medo venceu. Ela suspirou, segurou a mão dele e fingiu que era só carinho. E ele, como sempre, entendeu? Sorriu de volta, com um olhar que dizia mais do que 1000 palavras. E naquele instante, ela teve esperança. Talvez ele também sentisse. Talvez, só talvez, o amor deles fosse mesmo recíproco. E o tempo estava prestes a provar que era. Era uma manhã como qualquer outra. O sol tímido, o vento frio, o banco atrás da banca de sempre. Mas algo nele estava diferente. Ele não conseguia mais guardar tudo aquilo no peito. Sentia que precisava dizer, que não dava mais para fingir que era só amizade, que aquele amor merecia ser vivido em voz alta. Então respirou fundo, olhou para ela, e com o coração na mão, falou: eu gosto de você. Não só como amiga. Eu te amo. Ela congelou. Os olhos marejaram, as mãos suaram. Por alguns segundos, ficou muda. O coração disparado. Era aquilo que ela esperava há tanto tempo e mesmo assim, parecia inacreditável. Olhou para ele, sorriu com os olhos cheios de lágrimas e disse: eu também. Duas palavras simples, mas que carregavam um mundo inteiro. Ele sorriu de volta, e ali, naquele instante, tudo fez sentido. Foi um abraço, longo, apertado, cheio de alívio. Como quem diz, a gente venceu o medo. Não era um beijo de cinema, nem uma cena ensaiada. Era real, era verdadeiro, era puro. Duas almas feridas que se encontraram no caos e decidiram amar, apesar de tudo. Um amor que nasceu na dor, mas floresceu na resiliência. Um amor que agora tinha nome, voz e permissão para existir. A partir daquele dia, tudo mudou. E ao mesmo tempo, continuou igual. Continuaram sendo os mesmos, companheiros, parceiros, protetores. Mas agora, sabiam que o que sentiam não era segredo, era amor. Amor dito, assumido, celebrado no silêncio da rua. Um amor que desafiava as estatísticas, que contrariava o destino, que mostrava que até nas calçadas mais frias, flores podem nascer. Eles começaram a planejar juntos. Queriam sair das ruas, estudar, trabalhar, construir uma vida. Não sabiam como, nem quando, mas agora tinham motivação, tinha amor, tinha fé, e isso já era metade do caminho. Estavam certos de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa, porque o amor deles era casa, era impulso, era escudo, era tudo que sempre buscaram. Ela passou a sorrir com mais confiança. Ele falava dos planos com brilho nos olhos, e mesmo com as dificuldades, estavam mais fortes. Porque o amor cura, o amor transforma, e eles eram prova viva disso, de que a vida pode recomeçar mesmo depois do abandono, que a dor emocional pode dar lugar à esperança, que é possível amar de novo e ser amado. Eles não tinham muito, mas tinham um ao outro, e isso era tudo, porque quando o coração encontra lar, o resto vira detalhe. Continuavam enfrentando desafios,
mas agora, com as mãos entrelaçadas. E cada dia era uma vitória, um passo a mais rumo à reconstrução, um lembrete de que o amor verdadeiro é mais forte do que qualquer dor. A história deles, apesar de simples, era grandiosa. Mostrava que ninguém é pequeno demais para viver o amor. Que até nas esquinas mais esquecidas pelo mundo, pode surgir um sentimento puro, intenso, bonito. E isso inspirava, tocava, curava, porque era real. E naquela rua, onde tudo começou, agora havia mais do que sobrevivência. Havia amor, e com ele, o começo de uma nova história. Talvez você nunca tenha vivido nas ruas, mas certamente já se sentiu invisível em algum momento da vida. Já teve medo de se abrir, receio de amar, vergonha de pedir ajuda. Talvez, como essas duas crianças, você também tenha colecionado feridas da alma que ninguém viu, mas que marcaram fundo. E, ainda assim, continua aqui, firme, mesmo que cansada. Seguindo, mesmo com o coração em pedaços. Isso, minha querida, é a sua força, a sua resiliência, a prova de que você também é feita de superação. O amor que nasceu entre essas duas crianças não foi feito de luxo, nem de promessas mirabolantes. Foi feito de olhar, de escuta, de cuidado. Foi construído no silêncio das noites frias e no barulho do estômago vazio. E, mesmo assim, floresceu. Por quê? Porque o amor verdadeiro não precisa de cenário perfeito. Ele só precisa de duas almas dispostas a se enxergar, a se acolher, a permanecer. Agora, pare por um momento e se pergunte: quem tem sido o seu abrigo? Quem você tem sido para você mesma? Você tem se tratado com esse mesmo carinho, com esse mesmo respeito que essas crianças aprenderam a dar uma à outra? Ou tem ignorado suas dores, calado sua voz, engolido o choro em nome de uma força que te ensinaram a fingir? Talvez esteja na hora de se reaproximar de si, de permitir que a vida e até o amor te surpreendam de novo. Você não precisa esperar a situação perfeita. Você só precisa de um gesto, de um primeiro passo, de uma escolha diária por autocuidado, por renascimento, por empoderamento. Que ferida da alma você precisa acolher hoje? Que recomeço está esperando o seu sim? Você tem se amado ou apenas se tolerado? Essa história não é só sobre duas crianças. É sobre mim, sobre você, sobre todas nós que seguimos tentando amar mesmo depois de tanta dor. Se essa história tocou seu coração, eu te convido a continuar com a gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com uma mulher que você ama. Aqui, você sempre vai encontrar histórias que abraçam, que acolhem, que curam. Porque todas nós merecemos sentir que não estamos sozinhas. E às vezes, tudo o que a gente precisa é de uma história que nos lembre disso.